A gente está debatendo aqui, tá? O debate não começou não, o programa não começou não, quer dizer, o programa já começou, mas a gente está debatendo aqui. Pessoal, é o seguinte, no programa de hoje a gente vai falar sobre a seleção brasileira que esteve em Teresópolis, mas não necessariamente a seleção brasileira. Eu quero falar um pouco sobre uma matéria que a Isla fez com alguns jornalistas e o que esses jornalistas falaram sobre Teresópolis. É isso que vou trazer como assunto. Vamos falar do projeto do Canil, né? Vamos falar também sobre água. Pô, mas outra vez, sim, mas a água não para de jorrar, então a gente vai continuar falando sobre a faixa elevada. Eu vou dar uma passada, se der tempo, dentro desse assunto faixa elevada, Enel também, né, dentro desse assunto. Então já viu que a gente tem muita coisa a falar sobre hoje. E a Rua Tietê, no bairro de Araras, rapidamente eu vou até abrir o que a gente está falando sobre isso aqui, né? A Rua Tietê, no bairro de Araras, que está em obras novamente, agora um negócio inusitado, né? Quer dizer, não é a primeira vez que isso acontece em Teresópolis, né? Uma árvore está nascendo assim no meio do asfalto. José Carlos Faria, bom dia. Paim, bom dia. Bom dia, Ed. Bom dia a quem nos acompanha. Sexta-feira. Um tempinho frio, coisa característica da nossa região e principalmente Teresópolis, né? Mas agradável. Vamos aproveitar o final de semana. Frio não. E tratar... Tá só. Frio não tem, né? Ela tem com um aspecto de frio, mas está quente. Mas está uma névoa, principalmente o bairro do Alto, mas toda a cidade está assim. Eu tive no interior, também está assim. Tá... Chove, mas não molha. Chove e não molha. Mas tem hora que chove muito, e aí também molha bastante. Chove, mas não molha. Bom dia, Hélio, bom dia, Faria, bom dia a todos que estão nos assistindo, né? O pessoal aí da equipe da TV Diário. Uma saudação a toda a nação rubro-negra. O Flamengo ontem ganhou o Bragantino e voltou à briga pelo título do Brasileiro, embora seja um pouco mais difícil. O Botafogo fez de tudo para entregar o campeonato e está conseguindo, né? E a gente está aí para mais uma vez participar. Ele agradece o convite e vamos em frente, né? Tem muita polêmica. Já que você entrou nisso aí, a gente vai falar de futebol como primeiro assunto, já vou ficar nisso, né? O Botafogo era o campeão, não tinha como tirar esse título do Botafogo, né? Hoje, com diferença de 2 pontos, eu e Faria comentando ainda agora, eu acho que o Palmeiras tem tudo para ser o campeão hoje. O grande favorito hoje é o Palmeiras, porque se ele ganhar todos os confrontos dele daqui para frente, ele é o campeão, não tem o que se discutir, ele está com um ponto à frente, né? Mas vai ser um campeonato, na minha opinião, disputado até a última rodada, porque qualquer tropeço, você vê que um empate do Botafogo e do Palmeiras, que estão à frente do Flamengo, se o Flamengo ganhar, ele já passa a ser o líder. Sim. A diferença é o Palmeiras tem 62, o Botafogo tem 61 e o Flamengo tem 60 hoje. Então ficou muito próximo. Então eu acredito que vai até a última rodada, né? A gente, para mim, é uma surpresa. Ou até não, né? Que eu sempre falei que aquela tartaruga estava em cima da árvore, uma hora ia descer, né? Mandar até um abraço aqui para o meu amigo vereador Paulinho Nogueira, o botafoguense. A sauna te espera. Doutor Amorim, né? O Tenente Jaime, tinha uma galera lá na Câmara lá que era botafoguense lá, o João Miguel também, que eu falei com o João Miguel, olha, essa tartaruga vai descer da árvore, eles não acreditavam, né? Estava no início do campeonato. Mas não acabou não, Tava naquela do segue o vice, porque o líder está longe, e agora eles estão seguindo o líder, né? Eu acho que o Botafogo não estava acostumado com esse negócio de segue o líder, né? Que normalmente tem esse jargão. Eu acho que hoje, assim, é achismo mesmo, mas a gente que vive no esporte tem direito de fazer isso. O Flamengo é quem está mais perto do título. O Flamengo é time de chegada, é time que a camisa pesa, embora... mas o Palmeiras também mas o Flamengo é mais. Eu acho que o Flamengo está mais perto do título. E dos três, Flamengo, Palmeiras e Botafogo é o que está mais distante. O Botafogo teve tudo para ganhar. Agora, um jogo de 6 pontos, quando foi Botafogo e Palmeiras, tinha 6 pontos de diferença. E aquele jogo valia 6. Se o Botafogo ganha, ia para 6 pontos de diferença. Como perdeu para o Palmeiras, veio para 3. E essa diferença de um jogo que ele tinha menos, ele não conseguiu tirar. Então, hoje o Botafogo dificilmente tem força para chegar, não vai ter, e o Flamengo é o time que tem mais chance, na minha opinião. Eu acredito até que, por questões psicológicas, entre os três ali, o Botafogo tem pior situação. Porque o Botafogo vem caindo, tinha uma diferença que chegou a ter de 15 pontos, e hoje está atrás do líder. Já o Palmeiras e o Flamengo vêm em ascensão, em crescimento. Mas também acho assim... Para o futebol, para quem gosta do bom futebol, essa zoação, essa brincadeira saudável, né? Até legal, né? Mas eu acho que não está nada decidido mesmo. O Botafogo pode sim se recuperar, porque tem um grande time, mostrou isso durante o campeonato, né? Só que parece que veio de um tempo para cá dando tudo errado para eles.
mas é um time que jogou bem o campeonato inteiro, né? A gente fica até espantado O Botafogo pode se recuperar, ele pode ganhar os 4 últimos jogos. Se o Palmeiras ganhar os 4 últimos jogos, o Palmeiras é campeão. Não, já era. O Botafogo hoje não depende dos seus próprios resultados, diferentemente até a metade do campeonato que estava nadando de braçada e bastava ele manter aquela diferença. O Flamengo precisa de uma derrota dos dois. Ou empate. Se ele o ganhar os 4 jogos, o empate é O Flamengo suficiente. precisa ganhar os 4 jogos. Não, o Palmeiras tem que O Palmeiras perder. tem uma vitória a mais. Hã? Acho que o Palmeiras... O Palmeiras tem que perder. O Palmeiras tem uma vitória a mais. O Palmeiras e o Botafogo perdendo um jogo cada um e o Flamengo ganhando os 4, o Flamengo é campeão. E a mesma situação para os outros dois. Eu acho a situação do Flamengo ali mais desfavorável, né? Eu sou flamenguista, torço muito pelo meu Flamengo, mas também vem de uma temporada ruim, né? Que chegou nas retas finais, perdeu jogos bobos aí durante essas últimas rodadas, empatando. Mas isso acontece que poderia ter. Acontece com todos os times, mas não tem um jogo de decisão. Teria se tivesse os 3. Um confronto entre Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Esse confronto não vai ter. Senão seria a decisão do campeonato. Ah, sim. Mas vamos torcer. É bom pro futebol, né? Deixa eu pedir o Marcos Habib, que ele botou para mim aqui. Marcos, apagou. Por alguma razão, apagou aqui. Você escreveu alguma coisa para a gente? Escreva outra vez, por favor. Márcio Danilo, lá em Dubai, lá nos Emirados Árabes. Bom dia, Hélio. Será de Teresópolis sobre a administração de um prefeito desse. Pergunte aos entrevistados. No caso do prefeito, não seria melhor caçá-lo de uma vez? Evidência tem em muitos casos. Se escala... veremos várias fontes. O último é essa verba para o canil. Nós vamos debater esse assunto hoje. O Rubem Lima, obrigado. Marcos Habib, escreve para mim outra vez o que você escreveu, porque eu acho que fui eu que apaguei aqui. Eu fui mexer aqui, eu tenho a impressão que fui eu que apaguei. Deixa eu buscar aqui nos comentários. Não consigo achar. Então, escreve outra vez aí, Marcos Habib, por favor. Gente, é o seguinte, a seleção brasileira esteve em Teresópolis, estamos mal também, né? A seleção brasileira está muito mal, né? Dentro do que vocês vão comentar, podem falar também da seleção brasileira num todo. Eu vou pedir ao André para botar a matéria, parte dessa matéria. A Isla entrevistou alguns jornalistas e foi interessante o que eles responderam. As perguntas e as respostas foram interessantes e é isso que a gente vai analisar agora. Isla, direto da Granja Comari, a semana passada com a seleção brasileira aqui. Pode botar. Toda a mídia está reunida aqui na nossa cidade, inclusive imprensa internacional. E nós conversamos com alguns desses profissionais da comunicação para saber o sentimento deles de estar aqui na nossa cidade. Qual o sentimento de estar aqui cobrindo a seleção na Granja, um local onde já pisou tantos craques? É diferente? Aqui é um lugar maravilhoso, assim, e me remete muito assim ao tempo que eu comecei também, assim. Então, para mim isso tudo aqui é muito familiar. Estar na Granja Comari, estar em Teresópolis, cobrindo a seleção brasileira. Eu peguei algumas gerações de jogadores assim incríveis aqui. Eu tive a oportunidade de acompanhar treinos do Ronaldo, do Romário, Ronaldinho Gaúcho, Bebeto, enfim, tantos e tantos craques. Ver Zagallo trabalhar aqui, Parreira trabalhar aqui, Tite, enfim, Neymar. Para mim, assim, eu confundo um pouco da minha trajetória como repórter, sabe? Hoje mesmo meu filho me mandou um vídeo de 20 anos atrás eu cobrindo a seleção aqui. Você vê assim, então 20 anos, meio que a minha história se confunde um pouquinho com essa cobertura de seleção brasileira. Para mim sempre foi um grande prazer. É um privilégio para a gente receber você aqui. Agora, sobre o nosso município, o que você achou? Está sendo bem recebido? Não, eu adoro vir para Teresópolis, como eu disse. Eu acho uma cidade acolhedora, com várias opções assim para você comer bem, passear, paisagens lindas, assim, eu me sinto super bem aqui mesmo. E assim, é muito perto da minha casa, eu moro no Rio, né? Então assim, é quase que um vizinho, né? E tem uma coisa que é maravilhosa para quem está trabalhando, que é o nosso caso, que não tem trânsito, então você consegue se deslocar muito rapidamente do hotel para cá, daqui para o hotel. Eu adoro estar aqui. Estar aqui na Granja é sempre legal, né? A começar pelo clima, pelo famoso russo, tá em Teresópolis. E tem muito tempo que eu não venho. Tem muito tempo, a seleção se distanciou um pouco, né? Inclusive há uma ideia de treinar mais aqui, passar períodos maiores aqui. E a Granja Comari tem o nome Granja Comari, traz um sentimento de seleção brasileira, né? Está intimamente ligado à seleção. Então é muito legal estar de volta. Qual o sentimento de estar aqui na Granja? É diferente, aonde pisou tantos craques, inclusive você?
Sem dúvida que é diferente, porque quando se tem uma história, né, a gente volta ao lugar, a gente, lógico que relembra de grandes momentos com uma outra geração, né, de treinamentos. É bem verdade que na época tínhamos uma boa estrutura da Granja e hoje ela está ainda melhor, né, com a estrutura aqui que tem para a imprensa, com a reforma dos apartamentos que a gente sabe que aconteceu, com aumento, né, na estrutura, né, na condição para os atletas, lógico, nos campos que sempre foram tapete, como a gente fala no futebol, né? Mas sem dúvida que é um momento especial sempre vir aqui por tanto tempo, né, que a gente teve a oportunidade de frequentar. É legal demais, né? Sempre a cobertura da seleção brasileira é diferente, especial. Eu cheguei aqui no sábado para fazer justamente a preparação do Brasil para esse jogo contra a Argentina. Então, um super clássico que vai ser no Maracanã, que eu vou poder também acompanhar de perto. Então, é sempre muito especial estar aqui, eu poder viver esse dia a dia da seleção. A gente teve ontem a entrevista coletiva, a primeira entrevista coletiva do Endrick com a camisa da seleção brasileira. Então, é um momento muito especial para ele e para a gente fazendo parte, né, da história, porque o Endrick, né, essa primeira de muitas convocações. Então é isso, está sendo incrível. E o nosso município de Teresópolis, você está se sentindo bem recebida aqui? Sim, adoro Teresópolis. Cheguei, estava bem abafado, muito quente, igual lá no Rio, né? Aí a gente sobe a serra, acha que vai estar um pouquinho mais frio, mas não, estava bem abafado. Só que nesses últimos dias já a temperatura já ficou mais um pouquinho frio, né? Então essa neblina, esse clima aqui é muito legal e sempre muito bem recebida. A gente só come mais, né? Nesse tempo, assim, eu já gosto muito de comer, mas fui super bem recebida também em todos os lugares que a gente vai. É bem legal. E eles sabendo que a gente está aqui na cobertura da seleção é sempre diferente também. E é isso. E apesar de todo o mistério que envolve as convocações e treinamentos da seleção, uma coisa é certa: aquela voz feminina, fininha e com um sotaque muito carregado que aparece sempre durante as coletivas de imprensa. Eu gosto muito de cobrir seleção aqui na Granja Comari porque sinto que jogadores estão mais vontade, por isso, então, transmite essa felicidade de jogadores, né? Por isso, eu também gosto muito de cobrir aqui. Agora, sobre a nossa cidade, o que você acha de Teresópolis? Foi bem recebida? Sim, sim. Esta viagem não fizemos, mas muitas vezes faço algumas imagens ou matérias pequenas sobre a cidade onde que seleção está. Por isso, aqui em Teresópolis também, parque, cachoeira, comida, vários tipos de restaurante, tipo internacional, né, aqui. Por isso, fiz várias coisas e gosto muito de cidade de Teresópolis também. Ok. Então você viu aí o Eric Faria, que aliás parece irmão do pastor Vinícius ali da igreja da Barra do Imbuí, que eu tive ontem com ele lá no início do ano letivo, a entrega de diploma, né, para quem está começando a cursar psicologia. Ele e a Vivi vão cursar psicologia. Eu fui com a Gabi ontem, né, ali na Estácio, foi muito bonito, mas depois a gente fala disso. E o Eric é muito parecido com o Vinícius, né? Então, Eric Faria, Luiz Carlos, também da Rede Globo, o Ricardinho da Rede Globo, a Roberta Barroso, que é da ESPN, e a Kiyomi Nakamura, que é de uma TV japonesa e tinha também uma TV da China. Então, vocês viram, Faria, aqui, todos eles falando sobre Teresópolis. Aliás, foi o foco da entrevista foi essa. O que você acha de Teresópolis? Eu sempre coloco que quando a seleção brasileira está em Teresópolis, o mundo do esporte está aqui. Porque o brasileiro e acho que para o mundo inteiro, são poucos os países que o futebol não é o principal esporte. Na maioria deles, futebol é o principal esporte. Então, todos enviam seus repórteres para cá. A cidade é acolhedora, a cidade tem a seleção porque tem estrutura para isso, tem um clima que é privilegiado, tem uma gastronomia privilegiada, tem uma rede hoteleira que suporta essa vinda de pessoas de fora. Então, a cidade está... e para a gente, para nós teresopolitanos, né, eu digo que o nosso ouro
entre muitas coisas, né, se encaixa a agricultura, mas próximo disso está a CBF, porque a CBF leva esse nome forte de Teresópolis para o mundo inteiro. O mundo inteiro fala da Granja e vê, Granja Comari, e vê, porque os repórteres fazem as imagens, tenta tirar imagens dos treinamentos. Então eu vivi muito isso em 94, quando a seleção veio para cá e treinou na ida para os Estados Unidos. Então o acesso, eu cito um repórter porque eu acho que ele representa, naquele momento representava para quase que assim um sinônimo de reportagem de campo, que era o Denis Menezes. E eu tive a oportunidade de conversar com ele na ida do Zagallo e o Parreira na Câmara, conversando com o Denis Menezes, do clima, já ele dizia isso, de vir para Teresópolis era sempre muito agradável, e a gente ficou meio que pendurado um período, quando quiseram levar a CBF para a Toca da Raposa, em Minas, e tentaram levar para São Paulo. Isso, para o futebol, eu acho que não agregaria muito essa mudança, seria só uma busca de prestígio dessas cidades que disputam, né, a CBF, mas como ela está sediada em Teresópolis, está ramificada aqui, ela é importante para o futebol brasileiro e futebol mundial, mas ela é muito importante para Teresópolis. Então eu sempre tento colocar de que a gestão pública precisa estar intervindo, precisa estar se aproximando do presidente da CBF e de outras coisas mais. Eu lembro que em 94 a gente fez, né, almoço com toda a imprensa que estava aqui, tanto do Brasil como de fora. A gente conseguiu levar o Zagallo e o Parreira na Câmara para conversar, e sempre eu tive com o João Avelange no Rio, uma vez também nesse período. Eu acho que os homens públicos precisam, eu acho que eles têm na cabeça o que é a importância da CBF em Teresópolis, mas a gente precisa dessa importância demonstrativa, demonstrar isso, fazendo visita, homenageando essas pessoas, porque elas vêm para cá e levam o nome da cidade para o mundo inteiro. Então essas pessoas precisam ser homenageadas, precisam ser tratadas com carinho. A cidade é acolhedora, a rede hoteleira, a gastronomia, o próprio clima. É por isso que a seleção está aqui. Então a gente tem que utilizar isso que a gente tem de argumento para que ela continue aqui, porque para Teresópolis é muito importante. Ok, eu já vou para o Paim. Marcos Habib, a leitura é completamente diferente do que você botou aqui. Você botou imprensa de fora, só ficam no alto. Quero ver eles descerem a curva do sabão. É lógico que eles ficam no alto. O foco do que a gente está falando aqui não é esse. O foco é o seguinte, que a importância da CBF, porque cada vez que esses caras vão para a frente da televisão, inclusive a japonesa, e tinha uma equipe chinesa também, que eu vi lá, né? Cada vez que eles vão, eles falam Teresópolis, Granja Comari. Esse é o foco do que a gente está debatendo aqui. Não é eles descerem a curva do sabão. Alexandre Paim. O Hélio, eu concordo com Faria, e para mim hoje a CBF ela me traz dois sentimentos, um de orgulho e um de frustração. O de orgulho por estar aqui a sede da seleção brasileira, Teresópolis é uma cidade agraciada com isso, aquele para mim é um dos lugares mais bonitos da cidade, aquela parte que compõe a CBF, com o Lago Comari, com aquela região da Gleba ali, que tem, né, é muito bem cuidada, né, que é uma área particular, mas tem a frustração de que, para a gente que já passou aí dos 40, dos 50, que a gente relembra a seleção no início, que a gente lotava aquilo ali de torcedor para assistir a seleção, para acompanhar o treino de perto. E hoje eles cercaram de tal forma, né, que chega a colocar tapume para as pessoas não entrarem, vedou, eles afastaram o torcedor desse convívio com a seleção, né? E isso para a gente traz uma frustração muito grande. E esse controle exacerbado de entrar lá na CBF, a seleção estava aí, já estava com a placa lá enorme, treino fechado, agradecemos a compreensão, e ninguém podia passar lá na portaria. Eu tinha visitantes aqui comigo aí no final de semana, eu levei, a única coisa que eles conseguiram olhar é o símbolo da CBF de longe. Então, assim, eu acho que é muito importante a CBF estar aqui, os repórteres demonstraram que são acolhidos, bem acolhidos na cidade. O que ficou claro para mim ali que a nossa rede de gastronomia é boa, né? A rede hoteleira não se fala, que Teresópolis tem uma excelente rede hoteleira, mas o que está faltando para a gente, nesse contexto da importância da CBF aqui, é essa aproximação entre o visitante, entre o cidadão e o interior da CBF. Eu sugeria que, por exemplo, o que faltaria, o que poderia ser feito ali, não quando a seleção está aí, porque também atrapalha o treino dos jogadores, eu concordo com isso,
Mas em tempos normais, poderia ser melhor explorado com visitas agendadas e guiadas, mesmo que cobrasse taxa, entendeu? Você conseguir trazer turista, olha, a CBF recebe visitante 2 vezes por dia, número máximo de 20, custa, sei lá, 30, 20 reais cada um para cobrar. Aí vai com guia lá, mostra toda a instalação da CBF, certinho. Eu estive em Brasília já há alguns anos, e no Congresso você tem isso lá. Só que não é pago, né? Você agenda, tem os horários certos, você visita todo o Congresso, as 2 casas. Memorial JK. Você visita, tem um vídeo passando a história da Constituição de Brasília, um videozinho de 5 minutos. Então, assim, e a gente se sente ali acolhido pelo Congresso ali, na verdade, naquela coisa. Então, assim, eu remeto a isso aqui na CBF, que falta isso para Teresópolis. Seria uma exploração turística muito boa para o município. A CBF fica 80% do tempo, vamos dizer assim, ocioso, porque a seleção só vem para cá. Tu vê, agora acabou, só vai jogar, acho que setembro do ano que vem. Tem 2 amistosos antes, né? Tá, mas tem a Copa América. E tem a Copa América. Mas a maioria do tempo ela está ociosa. Então, assim, a gente não tem esse tipo de exploração. Então, isso, para mim, me traz uma frustração, assim como diversos turistas e visitantes que, quando chegam ali, são barrados para ver. O máximo consegue olhar de longe, tirar uma fotinha. Então, a gente poderia explorar isso ali melhor. E vou destacar também uma coisa engraçada que a gente tem aqui, que toda vez que a seleção vem, chega essa neblina junto, né? É verdade. Tanto é que o Luiz Carlos falou, né? O famoso russo. O russo. Mas é incrível, toda vez que a seleção está aqui, e na época que o Faria citou que eles queriam tirar de Teresópolis, um dos motivos era o clima, por conta dessa neblina, que quando desce de forma muito intensa, era obrigado a interromper os treinos. E aí eu não lembro quem era o técnico na época que criticava muito e queria tirar a seleção daqui, que graças a Deus não tirou, né? Pra gente Ainda bem que não tirou. Bom, a seleção brasileira, estando aqui, sempre é muito bom para Teresópolis. Embora grande parte da população não reconheça isso, mas é um grande negócio a seleção estar aqui. Quem teve de propaganda é um grande negócio. O Márcio Danilo botou aqui para mim, Hélio, o que a Câmara de Deputados e o Senado estão fazendo, mexendo com os príncipes do Supremo. Realmente isso aí vale aí um debate também, mas ainda não está, isso ainda vai ser prorrogado, não vai ser já de imediato, né? Mas realmente eles vão mexer com o Supremo, né? Acabando com as decisões monocráticas, não é isso, doutor Alexandre? Eu tenho acompanhado muito pouco, ainda está ainda numa fase muito prematura, mas eles estão querendo acabar com essa decisão monocrática e eu acho que é válida, né? A gente tem um sistema nosso que a gente chama de freios e contrapesos, né? Em que o Poder Executivo ele tem sua função legislativa sua e o Judiciário, e um controla o outro. Só que a gente chega num patamar desse controle que a palavra final é do Supremo. Uhum. Então, às vezes, você dá a decisão na mão de um homem só, como a gente está vendo o Alexandre de Moraes, né, dando várias decisões polêmicas, em que se não tem um debate entre os outros pares, né? E isso para a gente é muito perigoso, porque você pode pegar uma pessoa sensata, ponderada, que vai pensar de todas as formas, dentro da Constituição, né, respaldando sua tese, mas pode pegar um lunático, o cara que pode estar lá e sentar naquela cadeira, mudar de posição, e o cara, de repente, começar a meter canetada lá e não ter como recorrer, porque você não tem mais de quem recorrer, né? Então, assim, acho que por conta de todas essas últimas decisões que teve, que são polêmicas, né? Não vou entrar no mérito se está certo ou se está errado, mas foram decisões polêmicas, é que o Congresso resolveu se mexer para acabar com isso. Será ainda, né? Não vai ser ainda esse ano. Eu queria só colocar um ponto aqui de vista, é que, claro, essa questão técnica, legal, deixar na mão de uma pessoa, e a gente vê, sempre a gente ouviu e age nessa máxima, de que decisão judicial cumpre-se, não se discute, cumpre-se. E hoje não está assim. Hoje está se discutindo porque a palavra final é deles, mas tem uma discussão política entre executivo e legislativo que às vezes não chega a um ponto comum numa discussão ponderada e tem que ir a decisão ir para o judiciário. E lá está tendo, não tem como negar, coloração política. Está tendo coloração política. Uhum. A gente vê que tem decisão que é política. Mas em alguns momentos a gente vê que o judiciário toma decisão de acordo com o interesse político. A gente viu aqui no Rio uma prendendo pessoas e depois ser deputada federal, a Denise Frossard, ser deputada federal querendo ser governadora. Quer dizer, ela teve atitudes que anteciparam
o lado político dela, mas que ela já estava se envolvendo politicamente e toma as decisões para tirar proveito político. Vocês viram que o Joaquim Barbosa chegou a ser colocado como possível candidato a presidente da República, mas por posições firmes, não por tomar decisão, eu acho que errada. Mas se tem um colegiado, eu acho que é muito válido que isso seja feito mesmo, que a decisão... O Sérgio Moro mesmo se prevaleceu com isso. Eu não cheguei a citar o nome, mas fizeram isso, usaram politicamente, tomaram decisões, se foram certas ou não, eu tenho minha posição, mas eu acho que exageraram para ter ganho político, tanto é que foram candidato a deputado federal e senador, e quase candidato à presidência da República. Então, eu acho que o judiciário, nesse nível, deveria ter uma lei também para eles, proibindo, passou por ali, não pode ser candidato a nada. Se passar por ali, não pode ser candidato a nada. Senão ele toma decisão de 5 anos antes, 3 anos antes, e tem um ganho político para ser candidato, porque usou o cargo politicamente. Eu não tenho certeza, né? Eu não me lembro, eu tenho uma vaga lembrança que parece que o Congresso estava fazendo alguma lei nesse sentido. Acho que alguém do Poder Judiciário, para ser candidato, tinha que exonerar do cargo e só poderia ser candidato 5 anos após, alguma coisa assim. Eles estavam tentando colocar uma limitação nesse tipo. Não sei se chegou aí à frente, que eu não acompanhei, porque não tinha interesse na matéria, mas tinha alguma coisa nesse sentido. No caso da Denise Frossá, que o Faria falou, a Denise Frossá era juíza, mandou prender um monte de bicheiro, só se falava em Denise Frossá aqui no estado do Rio de Janeiro, e logo depois ela queria, já pensando em ser candidata ao governo do estado. Marcos Habib botou aqui, a vereadora Érica Marra também é botafoguense, já ofereci meu ombro amigo para o vereador Paulinho Nogueira chorar. Consolar os que precisam de consolo, diz a Bíblia. Eu entendo perfeitamente, peço que o amigo leia meus comentários, e é isso aí. Eu vou rapidamente para o comercial da volta. Cadê os 2 milhões que veio do deputado Hugo Leal para o novo canil, para se fazer um canil? Eu tenho essa matéria, vou trazer já essa matéria e a gente vai debater aonde estão os 2 milhões de reais para a confecção, para se fazer um novo canil em Teresópolis. Vou para o comercial e já a gente volta. 2643-4497, Super Gasbras, 5 TVs de 50 polegadas que a gente vai sortear, ok? Eu volto já.